É com imensa alegria, o Espírito Santo de Deus, que através, hoje das redes sociais, que para quem utiliza para bênção, pastora Keila? É uma bênção. Então, brevemente aqui, de forma de 2 minutos, contar para vocês que a missionária, doutora Maria Odila, é resposta de oração para a minha vida, e eu creio que em nome de Jesus vai impactar o poder de Deus, que através da vida dela hoje vai ministrar a palavra para vocês também edificar a fé. Eu estava em oração e pedi a Deus algo que eu pudesse fazer que há 15, 16 anos fazia. Então eu vi, não estava procurando absolutamente nada referente ao vídeo dela, mas eu passei o dedo no Instagram e vi uma doida por Jesus. Eu falei, meu Deus, que mulher doida. O que é isso? E aí fui olhar. Falei, é doida por Jesus. Falei, eu quero ter uma amizade do céu dessa. Mas com mais de 100 mil seguidores, eu falei, não é uma pessoa que responde Instagram. Pensei. Então mandei um recado. E nessa oportunidade ela estava lá e respondeu. E começamos a conversar. Então, hoje que nós nos conhecemos pessoalmente, eu falei, ainda bem que uma viu que a outra é verdade, não é IA. Mas a nossa amizade é sinceramente do céu, pastora Keila. Houve comunhão do Espírito Santo. Então, toda a trajetória de uma vida com Deus foi vista. E como não compartilhar, já passou meus 2 minutos, como não compartilhar com a igreja? Então falamos com os nossos bispos, os nossos conservos, amados pastores, pedimos a permissão para que hoje, ela que veio lá do Rio Grande, tomar leite quente aqui, mas comeu churrasco bom hoje, veio aqui para trazer algo de Deus para nós. Então ela vai contar um pouquinho sobre a vida dela, vou deixar para ela. Mas é uma mulher de Deus que veio aqui para abençoar-nos, em nome de Jesus, com a palavra de Deus. Eu quero uma salva de palmas para Jesus, louvando a Deus pela vida dessa mulher que veio de carro, parando, fazendo a obra, sem pedir qualquer coisa para nós. Ela veio, ela falou, é só para te dar um abraço, conhecer a tua igreja, estar com vocês. Deus seja louvado pela tua vida. Nós vamos orar pela tua vida. Senhor, meu Deus e Pai, é mais uma vez, Pai, que estamos aqui no teu altar, que privilégio. Em nome de Jesus, coloque suas mãos em direção à missionária Maria Odila. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, ela seja um canal hoje do céu aqui na terra. Que através da vida dela, Pai, mas apesar de nós, que o Senhor possa falar conosco de forma poderosa, Pai. Que possa nos impactar, Deus. E que seu testemunho possa edificar a nossa fé. E que em nome de Jesus hoje seja um mover de libertação e liberdade no Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Esteja habilitada, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de estar mais uma vez na sua casa. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 18. Enquanto você localiza aí, eu quero cumprimentar a pastora Gabi, pastor Diniz, os bispos que depois vão assistir, aonde eles estiverem, agradecer pela confiança, pelo convite, pela saudação de bem-vindo em quem fomos alvos, eu e meu esposo, a todos os pastores que nos apresentaram aqui, a todos os obreiros, diaconisas, todos aqueles que estão aí empenhados nesta grande obra, que não é do homem, mas que é do Senhor, amém? Os músicos, a nossa saudação, dizer que nesta noite nós estamos na dependência de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Amém? Nesta palavra, nesta noite, eu me apresento para vocês. Eu sou a missionária doutora Maria Odila. Sou uma missionária
nomeada pelo céu, ninguém me consagrou missionária. Eu automaticamente, o Senhor me deu uma missão na mensagem que eu preguei pela manhã, Atos 1, versículo 8, que nós seríamos suas testemunhas. Todos vocês que estão aí são missionários, nas suas casas, nos seus trabalhos, nas suas famílias. Nós somos advogados, médicos, juízes, promotores, carpinteiros, padeiros, disfarçados de missionário. Somos missionários disfarçados de algumas profissões, porque o Senhor não escolhe uma pessoa como eu, que saiu lá do lixo, lá do cárcere, e vai colocar lá no tribunal só para ganhar dinheiro. Não, o Senhor me chamou e me deu uma missão de pregar o evangelho onde a igreja não pode ir, porque existe um mistério, pastora doutora Gabi. Quando a gente está no plenário, lá dentro daquele cercado, ninguém pode nos prender, e o policial sabe disso. Se nós calar 2 anos, ninguém pode tirar nós de lá preso, a não ser que nós cometa um ato ilícito, mas pela nossa fala nós não somos presos, porque nós temos ali a autonomia de falar, porque nós temos ali a ampla defesa. É muito mais que a defesa, é a plenitude de defesa. Ali você argumenta pela vida do réu, ali você sustenta a vida, o passado daquela pessoa, religiões, costumes, tudo você debate ali. Então nós temos a palavra, e quando a defesa tem a palavra, ninguém pode caçar ela. E quando eu tenho a palavra, nesse momento, bem devagarinho, eu vou agindo como missionária e vou pregando o evangelho e contando o que Jesus fez na minha vida. Amém? E eu quero hoje, nesses minutos, nesse tempo que eu tenho, contar um pouquinho da minha história, mas também quero ministrar sobre a palavra e o poder da cruz do Calvário. Em um tempo em que as pessoas não têm direção, em um tempo em que as pessoas estão preocupadas de que lado que você é, para que lado que você vai, de que time tu é, de que partido tu é, de que religião tu é, nós somos de Cristo. Porque quando Paulo escreve esta carta, 1 Coríntios, havia uma discussão de quem era de quem, se era de Apolo, se era do fulano, se era de Beltrano, se era de Paulo. E Paulo vai trazer uma explicação. Se você estudar essa carta, Paulo vai estar escrevendo para os coríntios, fazendo eles se lembrar daquilo que eles tinham conhecido lá no princípio, que é o que vale para mim e para você que estamos aqui nesta noite. Porque quando nós conhecemos Jesus, cada um tem uma história. Feliz é aquele que nasceu em um lar evangélico, num berço cristão. Feliz e abençoado é esse que pode dizer: eu nunca saí da igreja, eu não conheço o mundo. Você é um bem-aventurado. Mas as coisas não são assim. Infelizmente, na caminhada da igreja, muitas famílias perderam seus filhos para a droga, para o crime, para a prostituição, para tudo aquilo que não provém do céu. E essas famílias ficaram orando, e esses filhos foram para o mundo, e um dia eles foram encontrados novamente por Cristo. E se teve um problema muito grande que o nosso pessoal mais velhos passou, foi não cuidar das suas casas como deviam e se preocupar muito com os costumes, com a religião, com o protocolo. Todos nós de 40, 50 anos que nascemos em lares cristãos, na época de anos atrás, viemos machucado muitas vezes, porque era nos colocado sobre nós um jugo que nem aqueles que colocaram o jugo sobre nós conseguiam carregar. Aí a gente precisou passar por um processo, e a gente foi para o mundo, e lá a gente conheceu o mundo, e alguns não tiveram como voltar, mas o Senhor, na minha vida, Ele teve misericórdia. Lá dentro de uma penitenciária, no gelo do cárcere, no abandono da prisão. Porque eu quero dizer uma coisa para ti nesta noite. Você que tem um amigo, um familiar preso, alguém que cometeu um delito, eu quero dizer para ti que Jesus não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Jesus veio para os doentes, para casa, para tudo aquilo que estava perdido. Porque tem uma passagem na Bíblia, quando Jesus vai pernoitar na casa de Zaqueu, os religiosos, os fariseus da época, eles vão dizer: ele diz que é santo, mas ele dorme e ele come com pecadores. E Jesus vai dizer: o Filho do Homem veio buscar e resgatar tudo aquilo que estava perdido. Então nós falamos nesta noite da cruz do meio, da cruz do Calvário, daquela cruz que do lado tinha 2 ladrões, e o ladrão arrependido teve o privilégio de ser o primeiro cidadão do paraíso.
Então a Maria Odila, missionária, nesta noite traz notícias de boas novas para vocês. É tempo de fazer missões. Missões em Sorocaba, missões no teu bairro, missões na tua casa. Porque se tu é um crente que vem para a igreja sozinho e não se preocupa em convidar teu vizinho, aquele amigo teu que está na droga, que está na prostituição, que está no adultério, tu não entendeu nada do amor de Jesus. Porque Jesus, ele carregava tudo que ele passava pelo caminho, ele vinha trazendo com ele. Diziam para Jesus: não vai no leprosário, tu vai te contaminar. Jesus quebrava o protocolo, ele ia no leprosário, ele purificava os leprosos, e aqueles que se arrependiam ele salvava. E nós, irmãos, estamos vivendo esse tempo em que a gente tem muitas ocupações. A gente passa o dia inteiro, e você sabe disso. Se nós temos um projeto de ler a Bíblia esse ano. Eu estou num grupo, eu estou envergonhada. O Dilmar me toca pressão todo dia: tu tem que ler, senão tu não vai conseguir. Os irmãos já estão na frente. Porque, irmãos, aquele que não quiser, meu irmão, acompanhar, ele vai ficar pelo caminho. Porque o Senhor vai levantar uma geração nesse tempo de homens e mulheres compromissados com o céu. O céu não aguenta mais gente que abandona o barco. O céu não aguenta mais gente cheia de coisinha, como a gente diz lá no Rio Grande. Nós não conseguimos suportar. Imagina o céu. Porque o céu tira nós lá do lixo. O Senhor nos dá um nome, o Senhor nos dá uma família. Eu não sei você que está aqui nesta noite, mas eu acredito que a maioria daqueles que estão aqui não nasceram em berço de ouro, não tem uma história paterna. Eu, por exemplo, a gente vem na advocacia, a doutora Gabi sabe disso. A gente compete com advogados que herdaram escritórios milionários de seus pais, mas eles nem souberam cuidar, e hoje eles nem são mais sucesso. Eles só têm um nome. Mas aquele que constrói a sua vida no nome de Jesus Cristo, naquilo que o Senhor lhe dá, irmãos, a casa dele é construída sobre uma rocha. A herança não é de pai da terra, a herança é de pai do céu. E nesta noite ele está aqui sobre a minha e a tua vida para dizer: levanta e anda, porque não é aqui o teu descanso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer também. E é com esta chama no coração que nós pregamos o Evangelho. Um Evangelho simples, irmãos. As pessoas, os pregadores, os coaches, nada contra, irmão, nada contra nada disso. Mas o Evangelho não mudou. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, o sistema mudou, cada vez mais corrupto, porque é cumprimento da palavra. E se nós ler a palavra, se nós estudar a Bíblia, irmãos, nós não vamos deixar nada, ninguém nos levar para o mau caminho. Porque a Bíblia vai dizer que nos últimos tempos, Paulo vai dizer isso, nos últimos tempos levantarão para si falsos doutores, homens avarentos, impiedosos, amantes de si mesmo, que fariam as suas próprias doutrinas, falariam de piedade, mas negariam a eficácia delas. Então a Bíblia deu uma receita para tudo. E quando a gente lê o livro de Mateus, em que ele diz para a gente buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas, ou todas as outras coisas, vos serão acrescentadas. Essa palavra é para mim e para ti. Porque aquele que está lá fora, ele ainda não teve o privilégio que eu e você temos, de se assentar numa igreja linda como essa, e ser ensinado por pastores que amam o reino. Irmãos, a coisa mais linda que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher, ele ser apacentado por homens e mulheres que amem o reino. E quando nós vemos para esta palavra de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, ela vai trazer um confronto para a gente. Porque a gente está com o nosso olhar tão focado no mundo, e que quando as pessoas falam mal da Bíblia, muitos de nós às vezes questionamos. Quando a gente vê os falsos profetas desse tempo criticando primícia, criticando oferta,
criticando o dízimo, criticando isso e criticando aquilo, e nós começamos a assistir aqueles vídeos rápido, sem fundamento, sem doutrina, sem nada, e começamos a olhar aquilo, e a gente tem alguém que um dia disse para nós: eu não sei, eu acho que isso pode ser verdade, porque são vozes desse tempo, vozes vindas do inferno, para tentar minar a nossa mente e tirar o nosso foco, porque a palavra da cruz, ela é loucura para esse mundo. O mundo, irmão, ele nunca vai entender que você é alegre sem precisar tomar uma canha, como a gente diz lá no Rio Grande, uma cachaça. Que você é alegre porque você não precisa tomar um comprimido para dormir. Que você levanta cedo com a alegria do Espírito Santo, sem tomar algo para te fazer sorrir, porque o Espírito Santo, a beleza do Senhor, ela formoseia o rosto, e nós somos felizes, porque a Bíblia diz que porque Ele crê, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Tu conhece esse louvor? Porque Ele vive, Ele vive, Ele vive. E se nós chegarmos, lermos a carta de João, lá ele vai trazer um recado para nós: filhinhos, não erreis, não erreis, mas se vocês errarem, existe um advogado, Jesus Cristo, o justo. E é em nome de Jesus que nós nos deslocamos de Porto Xavier há 5 dias atrás. Passamos 2 dias e 2 noites praticamente na estrada, viajando para chegar aqui aonde a gente está hoje, porque a gente entendeu que aquilo que Deus deu para a gente precisa dividir com as pessoas. Quantas pessoas precisam de uma palavra? Quanta gente precisa ouvir que não está tudo perdido, que a igreja ainda é forte, que ela tem o controle, que ela caminha nesta terra guiada pelo céu, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque o nosso general é Cristo, e ninguém pode impedir a caminhada da igreja. Se você não quiser ir, o Senhor levanta outro. Se a Maria Odila não quiser ir, o Senhor mata outra no lugar. Se você é alguém que teria que ter ido e não foi, o Senhor disse: eu vou lá na penitenciária, vou escolher a Maria Odila no meio do rato e das baratas, vou levantar ela, vou encher ela de poder, vou transformar ela numa advogada, para ela ir lá no júri e dizer que o Senhor está acima de todas as coisas. Oh glória! Eu neste tempo, eu tenho dito para minha família, tenho dito para o meu esposo: eu quero gastar a minha vida. Eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de riqueza. Eu vou fazer 55 anos. Quando me jogaram na penitenciária e me condenaram, eles acharam que tinham me tirado de circulação. Eu era um material humano que já não servia mais para nada, não dava voto, não dava trabalho, não dava emprego, não dava mais nada. Mas uma noite, dia 22 de dezembro de 2006, dentro do presídio Madre Pelletier em Porto Alegre, o único presídio feminino do estado, eu fui arrancada da minha cidade, 500 quilômetros, colocado dentro de um avião. Eu nunca tinha andado de avião, a primeira vez que eu andei de avião foi no avião da PF, algemada. Mas eu, assim como vocês que sentam nos primeiros bancos da igreja, eu me criei ouvindo a palavra de Deus. Os profetas me entregavam mensagens: Maria Odila, Deus tem um projeto na tua vida. Mas o crime, aquilo que é ilícito, o dinheiro fácil, tudo aquilo que não presta, os inimigos da nossa alma, os demônios que nos tornam cativos deles, eles iludem a gente de que isso é bom. E eu não conseguia dar ouvido à voz de Deus. Mas como o projeto de Deus na minha vida era muito maior do que tudo aquilo, o Senhor um dia disse: eu vou te tirar de circulação, eu vou te quebrar. E hoje eu posso dizer, como o apóstolo Paulo diz: eu não tenho minha vida por preciosa. Eu tenho um estender no meu coração. No ano de 24 eu tive um problema grave, 85% da coronária esquerda obstruída. Eu fiquei 12 horas na UTI, mas lá o Senhor me mostrou que de lá Ele ia me tirar e ia me usar cada vez mais para pregar o evangelho poderoso de Cristo.
Cristo e dizer que não há saída para o mundo se não for através do Evangelho. Os homens podem criar livros, criarem estratégias, criarem meios, metas, novas fórmulas, mas elas são todas falíveis. Mas a única infalível é a palavra de Deus, porque aqui tem palavras de vida eterna. Oh glória! E quando nós pensamos nisso, irmãos, nós nos encorajamos a pregar o Evangelho. A gente prega Atos dos Apóstolos, a gente fala da igreja primitiva, a gente levanta aqui no altar e canta o fogo do Pentecoste que encheu o templo. Mas eu quero perguntar para ti, quem de nós está disposto, como estavam aqueles 120 crentes, a incendiar as ruas de Roma com o seu próprio corpo, queimando como fogueiras? Quem de nós está disposto? Porque quando eles se reuniram ali, e o vento veio, e o fogo impetuoso do Espírito encheu eles, aqueles 120 crentes, eles incendiaram o mundo, eles incendiaram Jerusalém, eles foram a Judeia, Samaria, eles foram aos confins da terra. Em 60 anos na época tudo estava evangelizado. Hoje nós temos a rede social, que é um meio poderoso de evangelismo, mas nós usamos e compartilhamos vídeos que não agradam o céu. Mas se o pastor faz uma live, se a igreja tem um culto, nós não mandamos para alguém, nós não fixamos o nosso perfil. Nós temos muitas vezes vergonha de dizer que somos crente, mas os apóstolos, lá do Atos dos Apóstolos, os incendiados por Cristo, eles morriam e se sentiam felizes de morrer por causa do Evangelho. Tão grande era o que o Espírito tinha feito na vida deles. Quando Paulo, Pedro e João vão ao templo, no capítulo 3 de Atos, e o coxo é curado. Aquele coxo tinha 40 anos, ninguém se importava com ele, porque é assim, irmão, ninguém se importa contigo. Tu pode ser macumbeiro, feiticeiro, ladrão, bandido, tu virou crente e tu não presta mais para o mundo. E a gente tem que parar, como a gente diz lá no Rio Grande, de tapar o sol com a peneira. A verdade é essa. Tu que pensa que vai ser aceito pelo mundo, por esse mundo corrupto que está aí fora, que às vezes tu pensa em entrar no padrão dele para tu ser aceito, é um ledo engano. Eles nunca vão te aceitar, a não ser que tu te associe com eles, porque tu não faz parte desse mundo, tu é separado. O céu te separou. Rabanda, labagai, aquele que anda com Cristo, ele já é uma nova criatura. As coisas elas se passaram, tudo se fez novo. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não te preocupa, não queira parecer com o mundo, não queira parecer com os perdidos, queira parecer com os cristãos, queira ser crente, queira ser cheio, porque daí não tem demônio que vai ficar na tua frente. Eles vão bater em retirada. Oh glória, pelo poder do Espírito Santo. E da bagandará. Oh glória, aleluia. E Pedro e João sobem ao templo, e está aquele coxo ali, abandonado, jogado, pedindo uma esmola. E eu imagino, irmãos, eu era esse coxo dentro daquela penitenciária. E quando Pedro e João olham para ele pedem a esmola, e eu fico imaginando Pedro, ousado como era. Lá atrás ele tinha suas dúvidas, seus problemas, mas ali o Espírito já tinha queimado ele. E ele olha para aquele coxo e diz: nós não temos ouro e nós não temos prata, mas o que a gente tem a gente te dá. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Oh glória! E a Bíblia diz que o coxo levantou saltando de alegria, e ele recebe 2 bênçãos naquele dia. Ele consegue se pôr sobre os seus pés e caminhar, e ele consegue entrar no templo e adorar, porque ele era impedido de entrar. Aí, irmãos, porque aquele coxo foi salvo, os fariseus, os religiosos da época chamam Pedro e João para o sinédrio, interrogam eles, e eu gosto de Pedro, e é isso que nós temos que ser nesse tempo. E Pedro vai dizer para eles: vocês estão preocupados com aquele coxo? Vocês nunca se importaram com ele?
Ele estava lá a vida toda. E esse homem foi abençoado, e ele agora está andando, ele é um cidadão, ele vota, ele é limpo, ele é puro. E vocês querem saber por que ele está curado? Querem condenar quem o curou? Eu vou dizer para vocês, ele foi curado em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aqueles que vocês crucificaram. E ele olha para eles e diz: vocês querem que nós deixamos de contar o que Deus tem feito e o que nós temos visto para obedecer a vocês? Eu imagino Pedro dizendo para eles: vai pensando, porque a gente vai morrer por essa casa. A gente vai morrer por ela. E eles morreram por essa causa. E hoje a gente não aguenta nada. A gente não suporta nada. A gente é cheio de dodói. E às vezes o que o Senhor precisa, irmão, às vezes o que o Senhor precisa, irmã, é que Ele possa confiar em você, que Ele possa depositar em você a sua confiança. Porque tem gente, irmão, que o Senhor não pode deixar ele rico, porque se ele ficar rico, a primeira coisa é que ele abandona é a igreja. O Senhor não pode colocar ele num cargo poderoso ou alto escalão, porque ele vai lá e rouba como crente, e envergonha o reino. E a gente conhece essa história, a gente sabe disso. Então que nesta noite a gente possa dizer para o Senhor: Senhor, confia em mim, porque eu não vou te envergonhar. Irmãos, e quando eu saio da penitenciária em 2008 para o semiaberto, a minha primeira dispensa, eu vou lá no meu pastor, que foi meu pastor um dia, nunca me fez uma visita enquanto eu estava presa, porque ele disse que não queria ser revistado na penitenciária. Eu entrei lá, eu mandei alguém avisar ele. Eu cheguei na secretaria da igreja, pastor Pedro Gomes de Almeida, um pastor antigo da Assembleia de Deus. Isso era o ano de 2008. Eu me lembro que eu sentei com ele, e ele se justificou porque não foi me ver. Mas eu disse: não tem problema, pastor, porque quando o Senhor trabalha na nossa vida, a gente não carrega nada. Não tem problema. Eu vim aqui hoje dizer para o Senhor que se a igreja me receber, eu vou ocupar o meu lugar, e eu nunca vou envergonhar o reino. E eu me lembro, irmãos, que ele olhou para mim e me disse: venha, Maria, nós vamos te ajudar. Esse mesmo pastor, ele me ajudou, ele comprava cesta básica e me abençoava. Ele pagava, depois que eu terminei a faculdade, ele me pagou um cursinho da OAB. Ele me pagou inscrições para me inscrever. Ele nunca contou isso para ninguém. Eu sabia que ele não falava, ele era muito discreto. E quando ele ia me aconselhar, e eu não passava na ordem, e eu sofria, e ele um dia passou um Jeová nos recursos e eu não consegui, e ele disse assim para mim: Maria, tu tem um tempo de Deus para a tua vida, o Senhor está te preparando para algo muito grande. E eu fiquei na promessa, irmãos. Eu fiquei na promessa. Mas o tempo passou. Eu passei na ordem em 2015, como eu contei hoje pela manhã. Eles não quiseram me receber. Eu levei uma carta de recomendação do meu pastor que dizia: a Maria Odila, ela faz parte do departamento de missões da igreja. E às vezes quando nós estamos fazendo o trabalho de missões agora, eu fico pensando: Senhor, eu fazia missões quando eu não tinha nome, quando eu não era ninguém. Eu tinha tanta sede, desejo de abençoar um missionário. E hoje, Senhor, eu tenho que gastar um tempo, desse tempo precioso que o Senhor me deu, para mim poder pregar a Tua palavra, porque hoje as pessoas vão me ouvir. E quando
perdi o julgamento em Porto Alegre. Você depois pode ir lá no YouTube, no Instagram e assistir o testemunho completo. Tem muitos podcasts contando isso. Quando eu perco o julgamento em Porto Alegre, eles leem aquela carta de recomendação e eles riem. Eu fui julgada 2 vezes. Eu perdi o julgamento em Porto Alegre, mas tinha uma promessa que eu ia ganhar o direito de advogar em Brasília. E eu vou a Brasília e lá eu ganho o direito de advogar, passo por um julgamento. Mas em todo o tempo da minha história com a ordem, todo o tempo eles sabiam que eles estavam dando esta carteira para uma mulher crente. Para eles o que a Maria Odila faz hoje no plenário não é novidade, porque eles sabiam que eles tinham alguém na frente deles que tinha se convertido, porque eu fui a julgamento 10 anos, depois da minha prisão, 12 anos, 13 anos, eu não tinha uma multa de trânsito, porque eu simplesmente, irmãos, eu entendi que se tu quer viver para o reino, tu é do reino. Tu não pode ser do reino e ser do mundo. Tu não pode ser da igreja e ser do mundo. Tu não pode ser do céu e ser do inferno. Tu é só de um, ninguém está parado. Nós estamos caminhando ou para o céu ou para o inferno. Então escolha ser do céu, porque o céu é o nosso destino. Rabagalandará. Se a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para nós que somos salvos é poder de Deus. Então escolha ser do céu, porque o céu é de verdade, irmãos. O céu não é fantasia, o céu é real. E o que está no meio de nós, e em cima desse altar, e aí na frente, e dentro desta igreja é do céu. É do céu. É do céu. E o que é do céu não vence, irmãos. As promessas do céu, ela não prescreve. O direito dos homens, ela prescreve. Mas o que é do céu não prescreve. A promessa que Deus tem para a tua vida, Ele vai cumprir cada uma delas nos mínimos detalhes, porque Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E a irmã Maria Odila, irmãos, apaixonada por Jesus, em 2018, 28 de fevereiro de 2018, se torna uma advogada. E a presidiária já não é mais presidiária, e nem mais ex-presidiária. Hoje ela é uma missionária, doutora, advogada, criminalista, plenarista de júri, embaixadora do reino aonde ela passar, porque o Senhor nos deu autoridade para pisar sobre os demônios. O Senhor nos deu autoridade para entrar nos lugares infernais e dizer: nós entramos aqui em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor disse: vai lá, tira as almas da mão do valente. Não tenha medo, seja forte e corajoso, que eu vou ser contigo. Então nesta noite eu quero te dizer, igreja de Sorocaba, Sorocaba é nossa, Sorocaba é nossa, em nome de Jesus. Trabandará. O Senhor nesta noite está levantando um exército de soldados cheios do Espírito Santo para evangelizar, para ganhar esta cidade, para pregar na praça, na prefeitura, lá no fórum, levantando médicos para pregar na UTI, não para matar na UTI como tem gente que mata aí, mas para colocar dentro da veia o soro poderoso da palavra de Deus. Se o mundo faz com toda a sua corrupção, imagina uma igreja cheia de Deus. Quando tu canta aqui, quando tu prega aqui, quando o pastor profetiza aqui e tu levanta a mão, tu acredita mesmo nisso? Se tu acredita, a partir de hoje a tua vida vai mudar. Levanta a tua cabeça, não te envergonhe do evangelho, porque o Senhor se envergonhará de todos aqueles que se envergonham dele.
Porque o dia mais triste será aquele dia que o Senhor vai dizer: eu não te conheço. Muita gente que tem milhões de seguidores na internet, muita gente que prega doutrinas, heresias falsas, doutrinas de demônio, para desvirtuar as mentes dos crentes fracos. Naquele dia vão dizer para Jesus: Senhor, eu era um influencer, eu era um pregador, eu era aquele que ganhava 10 mil numa noite para pregar a tua palavra. Jesus vai dizer para ele: eu não te conheço, tu não tem parte comigo. Mas a maior alegria vai ser para mim e para ti, que Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Possuir por herança o que está reservado para vocês desde a fundação do mundo. Eu sei que vocês sofreram, eu sei que vocês choraram, eu sei que vocês foram perseguidos, eu sei que vocês foram humilhados, desprezados, eu sei que muitas vezes vocês choraram escondido, mas vocês nunca negaram o meu nome, vocês nunca negociaram. Vocês nunca se venderam, porque pode passar o tempo, 1000 anos, 10 mil anos, os princípios de reino serão os mesmos. A Bíblia Sagrada continua sendo a Bíblia. Aquilo que é pecado continua sendo pecado. Aquilo que é errado continua sendo errado. Não importa se é aqui, se é lá no Rio Grande, se é lá na Europa, se é lá do outro lado do mundo. Porque a Bíblia diz que o Senhor virá buscar um povo especial, zeloso e de boas obras, que anda em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então sede santo, como eu fui santo, sede santo. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Este é o poder do Evangelho. Tudo aquilo que é descartável para o mundo, tudo aquilo que é descartável para a sociedade, para Jesus tem valor. Tem valor, então não despreze ninguém. Se alguém foi embora daqui e você conhece ele, sabe por que ele foi, se ele se feriu, porque tem aqueles que são fracos, e a Bíblia diz: os fortes suportem os fracos. Vai lá, conversa com ele, manda uma mensagem para ele, diz: a gente está com saudade de você. Não aponte o pecado dele, ame ele, porque o apóstolo Paulo diz que ainda que a gente coloque o nosso corpo para ser queimado, se a gente não amar, para nada serve. Irmãos, e eu finalizo aqui, te coloco para você te convido para você se colocar em pé. Vou pedir para essa banda me ajudar. E a irmã Maria Odila, em 2018, se tornou uma advogada, apaixonada pela cruz de Cristo. E hoje, como eu contei hoje pela manhã, teve um vídeo que viralizou. O vídeo hoje, irmãos, tem 100 milhões de visualizações em todas as plataformas. Se você vê uma mulher índia com cabelo comprido e uma toga preta falando de Jesus no júri, tu vai saber que ela é a doutora Maria Odila, missionária de Jesus. Talvez um dia, irmãos, talvez um dia eu tenha que escolher entre a ordem e a minha Bíblia. Mas eu quero dizer para vocês nesta noite, isso está sendo filmado, eu fico com a minha Bíblia, porque aqui tem palavras de vida eterna. Então nós vamos orar com a autorização do pastor. Eu quero fazer um convite.
Você que está cansado, sobrecarregado, a tua vida não dá certo, tu recebeu uma promessa e ela não se cumpre, você recebeu profecia, não se cumpre. Talvez nesta noite o Senhor precisa de um posicionamento teu. Talvez o Senhor quer que você se posicione ainda em janeiro, para lá em dezembro você receber tudo aquilo que o Senhor te prometeu. Tem alguém nesta noite que quer tomar um posicionamento com Deus, com uma cultura de reino, viver princípios do céu, ser crente 24 horas, ser um cidadão do céu, viver e carregar e levantar a bandeira do Evangelho, a bandeira mais poderosa deste mundo, que venceu gerações. A igreja segue caminhando no meio dos imperadores malditos, no meio dos políticos mentirosos, no meio de tudo aquilo que é corrompido. A igreja segue caminhando. Lá nas cavernas do outro lado do mundo tem crente orando neste momento, mas nós somos livres para adorar nesta noite. Então adore. Venha correndo, irmão. Venha correndo. Venha correndo. Venha, não se conforme com a miséria, com a escassez, com a falta de unção na tua vida. Seja um crente vivo, cheio de Deus. Se alegre na presença. Chore, cante, mas venha. Tem alguém nesta noite que precisa. Venha. Tem mais alguém para fazer companhia para este irmão corajoso? Tem mais alguém que quer romper as barreiras desta noite? Alguém que quer quebrar em nome de Jesus as correntes do inferno? Eu te convido, venha correndo. Você que tem um sonho, o inimigo não deixa você realizar. Te joga no altar. O Senhor está aqui nesta noite para realizar todos os teus sonhos. Venha correndo, venha correndo, venha correndo. O Senhor está de braços abertos para te ajudar a caminhar nas ruas dessa cidade de cabeça erguida. Oh glória, venha, te posicione com o céu. Pela medicina que precisa de uma cura, o Senhor nesta noite vai te curar, porque o Senhor disse: oh glória, vocês se obedecerem aos meus mandamentos, vocês farão obras maiores do que aquelas que eu fiz. E nesta noite o Senhor está aqui para curar o câncer, para curar a enfermidade da alma, da depressão. Venha correndo, Jesus é médico dos médicos e Ele está aqui nesta noite. Venha, o Senhor está aqui nesta noite.
não é crente, que ainda não conheceu a loucura do reino, nessa noite eu te convido, venha para frente e levar Jesus para tua casa, porque para aqueles que perecem, a palavra da cruz é loucura, mas para nós que somos salvos, é poder, é poder, é poder de Deus. Venha correndo, venha correndo, venha correndo, não vai embora triste, não vai embora cansado, nesta noite o Senhor quer revigorar as tuas forças. Venha, venha aqui, nós queremos conhecer você. Essa igreja está aberta por tua causa. Por causa tua, Jesus ainda não veio. Por causa tua, o Senhor ainda não buscou a igreja. Porque por nós hoje o Senhor podia nos levar. Tem alguém que quer levar Jesus para casa? Eu te convido. Venha. Venha. Pastor, eu te devolvo o microfone. Sem tua presença, toque em mim de Deus, no nome de Jesus, nós oramos por essas vidas. Oramos por essas pessoas que entregam suas vidas, que voltam para Jesus. Meu Deus, profetizando um novo tempo, um tempo de renovo, um tempo de aliança contigo. Que o Senhor possa, como diz a tua palavra, eis que faço uma aliança contigo, uma aliança eterna para vos fazer um bem. Aleluia, para nos fazer um bem. Senhor, abençoa, faz algo poderoso, faz algo grande, faz algo grandioso. A tua palavra é loucura para os que perecem, mas para nós é o teu poder, para nós é o poder de Deus. E o poder dessa palavra está liberado sobre a nossa família, sobre a nossa semana, sobre o nosso mês, sobre o nosso ano.